Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Na cidade de Faro. Notícias às 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. É cada vez mais difícil fazer exames do SNS nos hospitais privados. Os prestadores estão a romper as convenções com o setor público. Em causa, os baixos valores que se praticam por exame. Há décadas que o Serviço Nacional de Saúde recorre à rede de operadores privados para realizar exames. Por falta de capacidade interna, é a chamada rede de prestadores convencionados, que, segundo apurou o Observador, tem vindo a verificar-se cada vez mais frágil. A situação tem piorado. O tempo de espera para os exames neste regime pode chegar a quase um ano, o que já levou a entidade reguladora da saúde a aplicar multas por discriminação. Miguel Gato. A disparidade, em alguns casos, é notória. A título de exemplo, uma mamografia marcada diretamente no hospital privado poderia ser feita já na próxima semana, mas se o mesmo exame for marcado via SNS, através do regime convencionado, o tempo de espera dispara para os 11 meses, ou seja, o exame só poderia ser feito em outubro de 2026. Esta é uma das situações mais críticas que o Observador encontrou nos vários contactos que fez com operadores de saúde na última semana. O mesmo acontece em várias outras especialidades. Os médicos de família alertam que há doentes sem resposta na saúde, quer no SNS, quer no setor privado. A entidade reguladora da saúde diz que está atenta a situações de discriminação e garante que já aplicou coimas aos grandes grupos privados de saúde, que podem chegar perto dos 45 mil euros. E esta situação acontece, Miguel, porque há exames em que os privados perdem dinheiro. As tabelas de preços estão por atualizar há mais de uma década. Na maior parte dos casos, o valor pago pelo Estado aos prestadores não cobre sequer os custos associados aos exames em causa. É o caso, por exemplo, das colonoscopias. O SNS paga cerca de 160 euros por cada exame com sedação, mas o valor não é suficiente para cobrir todos os custos inerentes ao procedimento. Há muitas unidades que têm vindo, por isso, a romper convenções com o Serviço Nacional de Saúde, outras têm mesmo fechado portas. O número de exames neste regime tem vindo a descer, está neste momento abaixo dos valores pré-pandemia. Miguel Gato, com a situação cada vez mais difícil no setor convencionado na saúde, o Observador questionou o Ministério para saber se reconhece esta situação. Até o momento não obteve qualquer resposta. E este é um artigo que faz esta hora manchete no site do Observador e é também o tema da história do dia já disponível no nosso site e em podcast. Entretanto, e numa altura em que o inverno se aproxima, a Ministra da Saúde arranca hoje uma série de visitas a unidades locais de saúde para avaliar a resposta do SNS. Ana Paula Martins começa no Algarve com uma visita ao Hospital de Portimão, segue para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. As visitas continuam amanhã na ULS do Baixo Alentejo, em Beja, e do Alentejo Central, em Évora. A Ministra vai procurar conhecer a resposta destas unidades, vai reunir-se com os conselhos de administração e profissionais de saúde e discutir medidas de reforço de recursos. De recordar que em outubro o Ministério da Saúde determinou medidas para reforçar o SNS durante o outono e inverno, medidas que prevêem a reorganização das escalas de urgência e a otimização dos recursos humanos e materiais das ULS. Mais de 20 contratos do Plano de Recuperação e Resiliência foram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas. Está agora a ser avaliado o apuramento de responsabilidades financeiras. A informação é confirmada pela Presidente do Tribunal de Contas em entrevista à agência Lusa. Filipa Calvão lembra que o Tribunal tem alguns poderes para parar a execução de um contrato face a certo tipo de irregularidades, mas explica que estes 20 contratos irregulares foram identificados tarde demais. Há um conjunto de contratos, de processos, mais de 20, que estão já em apuramento de responsabilidade financeira, o que significa que foram cometidas irregularidades e que o Tribunal não conseguiu a sua intervenção, já quando o contrato estava a ser executado, não permitiu corrigir as ilegalidades detectadas, não eram ilegalidades suscetíveis de correção ex post, a posteriori, e, portanto, o caminho é o da responsabilidade financeira.
Em 2024 foi aprovado um regime de fiscalização prévia especial que abrangeu todos os contratos de despesa pública em sede de execução dos fundos europeus, como, por exemplo, o PRR. A Presidente do Tribunal de Contas rejeita ainda responsabilidades pela demora na execução do PRR. Filipe Calvão pede ao poder político que deixe de procurar bodes expiatórios. O principal causador de alguma morosidade da administração pública não é seguramente o Tribunal. E eu acho que esta narrativa, que é criada em vários contextos, mas enfim, essencialmente no contexto político, é uma narrativa de arranjar aqui um bode expiatório. Mas com cautelas, que deve ser utilizado com cautela, diria eu, se extinguem o visto ou a fiscalização prévia ou se a reduzem substancialmente, deixam de ter uma explicação fácil para o atraso na persecução do interesse público e, portanto, é preciso ter aqui também alguma cautela de quem usa esse argumento, porque se pode virar contra a própria administração pública. A Presidente do Tribunal de Contas, em entrevista à agência Lusa, Filipe Calvão, adianta ainda que uma auditoria ao projeto de construção do novo edifício do Banco de Portugal não está nos planos do Tribunal, mas não exclui vir a analisar essa possibilidade. José Luís Carneiro enviou uma carta ao Primeiro-Ministro a pedir uma reunião sobre a TAP. O secretário-geral do PS está preocupado com a perda de maioria na empresa e o hub de Lisboa. O líder socialista quer uma reunião com Luís Montenegro para analisar o estado do processo de privatização da transportadora aérea a bem do interesse nacional. É o que consta da carta que o Jornal Público teve acesso e que foi enviada na última sexta-feira. José Luís Carneiro conta que se reuniu com 3 grupos cotados que estudam a compra da TAP e que todos eles admitiram a vontade de, a prazo, evoluírem para uma posição maioritária na empresa. O líder do PS pede, por isso, prudência, rigor e maior clareza sobre critérios e salvaguardas do processo de privatização. Defende que esta é uma matéria que exige consenso político. Recorde-se que é já no próximo sábado que termina o prazo para a apresentação da manifestação de interesse na privatização parcial da TAP. Está à venda 49,9% da empresa, incluindo 5% para os trabalhadores. O secretário-geral do PS já tinha enviado 3 cartas dirigidas ao Primeiro-Ministro com propostas noutras áreas: habitação, defesa e saúde. A CGTP entrega hoje o pré-aviso para a greve geral do dia 11 de dezembro. O secretário-geral da Central Sindical vai ao Ministério do Trabalho formalizar o protesto. Num momento que está marcado para 1 da tarde, a greve geral vai juntar as 2 maiores centrais sindicais, CGTP e UGT. Os trabalhadores estão contra a reforma laboral proposta pelo Governo. Ontem, o secretário-geral da UGT endureceu o tom e admitiu passar para 2 dias de greve. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Mário Mourão disse que a central sindical tinha sido encostada à parede e que a resposta poderia passar por uma greve ainda mais alargada. Entretanto, também a Federação Nacional dos Médicos vai juntar-se à greve geral de 11 de dezembro. A FNAM alerta que a reforma laboral prejudica os trabalhadores e aprovou ontem uma moção de adesão ao protesto. Essa reforma laboral continua a dominar também o debate nas eleições presidenciais. António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, alerta que a alteração à lei do trabalho é um grande retrocesso. Insiste que o pacote apresentado pelo Governo vem fragilizar ainda mais os trabalhadores e, por isso, em entrevista à CNN de Portugal, o candidato a Belém considera que a Ministra do Trabalho deve voltar atrás. Já é uma matéria que não constava de nenhum programa eleitoral. E, portanto, os eleitores foram surpreendidos com esta proposta, ainda por cima com a sua extensão. E, portanto, eu acho que o Governo tinha a fazer era retirar esta proposta. Porque sistematicamente se aponta, sempre que há revisões da legislação laboral, no sentido desfavorável aos trabalhadores, diz que isso vai melhorar as condições do mercado de trabalho, mas depois não melhora nada. Ou seja, o que acontece é que a posição dos trabalhadores vai saindo cada vez mais fragilizada. E, portanto, eu acho que esta proposta não faz sentido, é um grande retrocesso, devia ser retirada. Eu espero, aliás, que o próximo Presidente da República não tenha que intervir sobre ela, espero que ela seja derrotada antes disso. António Filipe, em entrevista ontem à noite na CNN de Portugal, o candidato apoiado pelo PCP admite que usaria os poderes que a Constituição confere ao Presidente para travar esta reforma laboral. Já Coutinho Figueiredo apela à boa-fé de todas as partes nas negociações para a alteração à lei laboral. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal defende que a reforma deve mesmo avançar. Afirma que este tema tem de ser resolvido na mesa de negociações e avisa também que o tom atual não ajuda. Não me parece que seja absolutamente lícito que uma
crispação à volta de um tema impeça aquilo que é absolutamente necessário do meu ponto de vista, é que a legislação, neste caso a laboral, mas outras poderia dizer exatamente a mesma coisa, e evoluam e mudam com os tempos. Neste caso concreto, que a legislação laboral se flexibilize é absolutamente essencial para que Portugal mantenha a hipótese de beneficiar com as mudanças que aí vêm no futuro. João Coutinho Figueiredo, em declarações aos jornalistas, à margem de um encontro europeu de jovens empreendedores universitários que decorreu no Isqueté, em Lisboa. E continuamos a falar da Corrida a Belém porque começam hoje os debates entre os candidatos presidenciais. António José Seguro e André Ventura dão o pontapé de partida nos frente a frente. No total vão ser 28 debates entre os 8 candidatos. Vão ser transmitidos pela TVI, SIC e RTP, todos em canal aberto, sempre às 9 da noite. Cada frente a frente terá duração de meia hora. O primeiro é hoje, entre António José Seguro e André Ventura, na TVI. O último debate vai ser entre Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes, que está marcado para o dia 22 de dezembro. E o arranque dos debates sobre as eleições presidenciais vai ser o tema do explicador de hoje. Vamos receber os moderadores dos debates, Clara de Sousa da SIC e José Alberto Carvalho, da TVI, para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. Agora são 7h10. Carla, que outras notícias marcam esta manhã? Os bombeiros exigem novas medidas para melhorar as condições de trabalho até janeiro. Se isso não acontecer, os protestos vão avançar. O aviso é deixado pelo presidente da Liga dos Bombeiros no final do Congresso Nacional que decorreu ontem em Alcobaça. A depressão Cláudia está a perder força, mas até ontem à noite ainda deu origem a mais de 200 ocorrências. A Proteção Civil explica que foram sobretudo limpeza de vias e pequenas inundações. O IPMA prevê a partir de hoje um desagravamento do estado do tempo, com chuva a dar tréguas, o sol a regressar. Ainda assim, nos próximos dias as temperaturas vão descer, sobretudo no norte e centro do continente. A Polícia Judiciária está a investigar o caso dos 2 homens que morreram baleados num restaurante no Montijo ontem à noite. De acordo com a CNN de Portugal, pai e filho foram levados para o Hospital do Barreiro, onde acabaram por morrer. Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR adianta que o suspeito está em fuga, será colega de trabalho das vítimas. A Judiciária de Setúbal está também a investigar o caso. A Comissão Europeia divulga hoje a atualização das previsões sobre o crescimento económico da zona euro e da União Europeia. Os valores continuam marcados pela incerteza por causa do contexto geopolítico. Nas previsões anteriores, o Executivo Comunitário estimou que Portugal tenha um excedente orçamental de 0,1% do PIB este ano, que se vai transformar em déficit em 2026. Bruxelas reviu ainda em baixa as previsões para o crescimento da economia portuguesa este ano para 1,8%. E agora, quem daqui é bailarino, dançarino, quem gosta de um pezinho de dança? É só olhar para ele, não é? É, sim. Gosto. Gostas? Tenho alguma queda. Tenho alguma queda. E eras pessoa para conseguir dançar 144 horas consecutivas. Isso é muito 144, isso é São muito 6 dias. 6 dias. 6 dias. Consecutivas. Sempre a dançar. Sem dormir, faz Os meus joelhos já não permitem. Há um filme, Os cavalos também se abatem. É isso. É qualquer coisa Era as como maratonas. 3.000 músicas. 3.000 músicas, sim senhor. Bora lá, vamos. Bora lá. Vamos a isso. Só para vos Nem no incentivar. Spotify há tantas músicas. Isto dá para queimar mais de 22.000 calorias. Dá para queimar tudo, Dá para Carla. queimar tudo. O mais provável é a pessoa falecer. Pois, mas isto é um novo recorde do Guinness. Quem é que quebrou o super-homem? Um super-homem, um gamer húngaro, que esteve 6 meses a treinar. A dança estava muito condicionada porque se tratou do jogo Dance Dance Revolution. É um dos jogos de dança, em que temos que colocar os pés nos diferentes quadrados de um ecrã. E aqui está, temos este novo recorde de alguém que já tem muita experiência. Ele em 2021 fez uma maratona de 32 horas a jogar Tetris. Este eu era capaz. Eras? Tetris é comigo. Não, esse eu já tinha batido para aí em 1994. E mais? E já fez mais. Em 2023 passou mais de 90 horas a jogar um jogo de corridas. Isso é para o Paulo Ferreira. Sentadinho no sofá. Pois. Claro. Com pipocas ao lado. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.